experiências, eu fui inclusive estudando, fui galgando, trabalhando muito voluntariamente na igreja, até inclusive passei por 22 cargos dentro da Assembleia de Deus, ao ponto de chegar ao receber o título de pastor. Mas eu não tinha tido ainda uma experiência. Eu tive experiências sobrenaturais com Deus, de você sentir a presença de Deus, que é algo intangível, imaterial. Mas há 32 dias atrás, eu estava em uma situação bem difícil. Eu tinha acabado de chegar em casa, por volta das 9 horas da noite, e percebi que havia alguma coisa de errado dentro de casa, ainda que cismado, mas como você está dentro da sua residência, eu tive coragem, inclusive, a verificar o que havia acontecido. E eu ali, meio que receoso, mas eu fui em direção à minha casa, dentro do quintal de casa, e quando eu estava me aproximando a uns 5 metros da porta da minha casa, no quintal, a cerca de 8 metros do lado esquerdo, 3 indivíduos com camisas amarradas na cabeça, muito escuro. Eles anunciaram para que eu colocasse as mãos para o alto, que seria um assalto, eles queriam me render. Naquele momento, eu acredito que muitos de vocês já passaram por troca de tiros, já passaram por situações de alto risco, em que a decisão ela tem que ser tomada em frações de segundos e não dá para pensar muito. No primeiro momento, eu levantei as mãos, mas como eles estavam a cerca de 8 metros, muito escuro, eu estava por trás de 4 carros, havia algumas cadeiras que dificultavam eles virem na minha direção. Levantei as mãos e percebi que eles tiraram o olho de mim, né, apontando a arma para poder olhar para tirar as cadeiras para vir na minha direção. Naquele momento, eu participo ali do Clube Távola, tenho CR já há 6 anos, participo de torneios ali de tiro. Eu estava com a minha pistola, uma 380, uma PT-738, de apenas 6 tiros na cintura. Eu havia pego ali no carro, e como eu já estava meio cismado, estava anunciado na minha cintura. Quando eu vi eles, eu pensei, bom, se eles vierem na minha direção e me abordarem com a pistola na cintura, dificilmente eu sobreviverei. Pensei no primeiro momento, preciso descartar a arma para me render. Só que quando você vê 3 pessoas apontando 2 pistolas e um fuzil para você, você não sabe se eles querem te assaltar ou se vieram para te matar. A grande questão é essa. Eu estava numa diferença numérica grande, diferença de capacidade de tiro muito grande, eu tinha apenas 6 munições. Mas aí me veio, no primeiro momento eu vou me render, mas vou descartar a pistola. E eu fui com a mão à cintura para pegar a pistola. Quando eu percebi que eles não estavam olhando, fui com a mão à cintura para pegar a pistola e descartar. Mas quando eu coloquei a mão na pistola, a mão no gatilho aqui atrás, eu lembrei que minha filha, que tem 22 anos, ela está grávida de 7 meses. E ela chegaria na minha casa em mais 15 minutos. Eu lembrei que eu tenho uma filha de 15 anos, linda, que chegaria na minha casa também. E a minha esposa. E eu, quando eu vi aquela cena, na hora, frações de segundo, passou, puxa, se eu não fizer nada, esses homens maus vão possivelmente render a minha família, não é por bens materiais. Bem material a gente reconquista tudo, mas é pela maldade do homem. E eu disse, eu não... Naquele momento eu pensei, eu não posso deixar que isso aconteça com a minha família. E aí, um instinto de sobrevivência, eu pensei, bom, se eu trocar tiro com eles, talvez eu até não saia vivo, mas eu tenho certeza que o barulho que vai acontecer aqui vai fazer com que eles fujam da minha casa. E quando eu percebi que eu poderia reagir, eu pensei, eu vou atirar e vou correr, porque não dá para trocar tiro com eles.
saquei da pistola e dei os 2 primeiros tiros na direção a eles e corri, mas eles abriram fogo contra mim. Eu estava protegido por trás dos carros, eu abaixei, corri, caí no chão, me enrolei muito, e eles deram muitos tiros, mas foram muitos tiros. E eu saí correndo, e eles vieram atrás de mim, eu virei para trás e dei mais um tiro, eles voltaram, 2. E quando eu vi o flanco aberto para eu ir em direção ao portão de casa, que eu queria pular o muro e fugir, eu saio um rapaz com um fuzil a cerca de 5 metros por trás de um dos carros, atirando em mim. Eu me joguei no chão novamente. Voltei correndo, e eu fiquei cercado. 2 com pistolas atirando e um outro com fuzil atirando. Eu já tinha gastado 3 munições. E ali eu acabei dando mais 3 tiros. Os 2 com pistola fugiram, mas o com fuzil continuou atirando. Continuou atirando, e eu agora sem munição, atrás de uma palmeira de 40 centímetros, abaixado, até que eu recebo, eu meio abaixado, até que eu recebo um tiro na perna e caio, e eu agora sem munição, e o rapaz continuava atirando, e eu comecei a gritar, porque eu pensei, ele vai me matar desse jeito. Eu comecei a gritar, para, porque eu fui baleado, E aí ele parou de atirar, só que ele começou a vir na minha direção. E eu pensei, pronto, agora, ele com um fuzil na mão, parou de atirar, eu saí munição, baleado, ele vindo na minha direção. Eu confesso a vocês que eu pensei que eu iria morrer. E ele chegando na minha direção, eu pensava só, ele não pode chegar perto de mim, se ele chegar ele vai me matar. Eu peguei a pistola aí, atrás ali da palmeira, ainda saí, consegui jogar a pistola nele, a pistola bateu nele, subiu, ele olhou para trás para ver o que tinha, o que eu tinha jogado, estava escuro. Então quando ele olhou e foi ver, eu saí rolando, como última tentativa de me salvar, e bati nos outros lados da palmeira, e quando eu olhei desesperado, pensando que eu iria morrer a qualquer momento, ele havia ido embora e fugido. Na minha cabeça eu não sabia se tinha fugido ou se tinha ido buscar mais munições ou vir me matar, eu não sabia. Confesso a vocês que foi uma situação, uma das piores que eu já passei na minha vida. Ali deitado mesmo, eu preciso agora pedir ajuda. O celular estava no bolso, peguei, liguei para a PM, no 90, dei a indicação e fiquei ali chorando de dor, com muita dor. Me arrastando, fui até em casa para ver se meu filho ainda estava lá e ele já havia fugido. E de repente eu começo a ver o que eu não tinha visto ainda: anjos de farda. E a sensação que eu tive naquele momento é que, como eu disse no início, eu já senti muitas experiências com Deus onde você sente a proteção de Deus, mas é uma proteção advinda de algo imaterial, intangível. Naquele momento que eu vi alguns policiais militares chegando, a sensação que eu tive é: os anjos de farda chegaram. Os anjos de farda chegaram. Agora eu estou protegido. Essa experiência, eu sempre fui admirador da polícia militar, sou fã do Bolsonaro, tá? E sempre admirei, sempre respeitei muito, graças a Deus senti uma relação muito harmoniosa com a polícia. Mas eu gostaria de deixar para vocês uma palavra de agradecimento. Vocês são anjos de farda. Vocês não têm noção o que vocês representam para as pessoas de bem desse país. Vocês não têm noção do que vocês representam. Eu quero encerrar apenas com uma frase. E Camila, tenente, eu fui procurar na internet frases para homenagear a PM. E pasmem vocês, eu rodei mais de 20 páginas no celular e eu só encontrei frases de crítica. Mas eu encontrei uma frase de Shakespeare. Muitas críticas, e eu participo muito de eventos, normalmente eu busco uma frase, às vezes para concluir ou para dar abertura, mas a maioria era uma frase de crítica.
E uma das frases que eu achei, uma das poucas frases que achei de Shakespeare, diz o seguinte: os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Muito obrigado e parabéns a todos vocês.